Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Hoje, um Fala Ansiedade aí muito especial. Hoje, domingo, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. E fiquei muito feliz, recebi um super cartão aí da Catarina, da minha filha mais velha. Também recebi presente aqui da minha mais nova. E vamos ter a participação mais que especial, de novo, atendendo a pedidos aí externos. O pessoal veio falar comigo que gostou muito do episódio anterior que a gente teve e pedidos internos também, querendo aí ter de novo a presença. Então a gente vai ter de novo a presença aqui do meu pai, Dr. Milton Menezes, médico, terapeuta comunitário, educador, teólogo. Fala, Conde, tudo jóia? Feliz Dia dos Pais para você também, meu irmão. Que bom, estamos aqui. Hoje, então, é a continuação do Construindo a Paz Interior, né? O nosso tema aí do último Fala Ansiedade. Opa, oi pai, tudo jóia? Olá, olá, que bom, prazer estar com você mais uma vez, você e todos que estão nos ouvindo, todos que acompanham o seu trabalho tão espetacular que vem sendo desenvolvido. Que bom. Imagina, que bom, obrigado. Bom que a gente está aqui de novo. E, como eu estava falando, né, teve uma repercussão externa, o pessoal comentando, e que foi muito bacana, e que a sensação de que tudo que quando é bom passa muito rápido, né? E a gente teve o nosso último papo que passou super rápido. Muito rápido, E aí, por repercussões externas e internas também, de ter gostado muito, e aí eu quis estender um convite. Que bom que você aceitou, ainda mais agora no Dia dos Pais, tão feliz Dia dos Pais de novo, né? Hoje a gente se viu meio de máscara, meio à distância, é mas vamos estar se verdade. vendo aqui de novo agora, cada um na sua casa, mas vamos Para continuar. você também, de novo, Feliz Dia dos Pais. Obrigado. E legal, filha, Dia dos Pais aí, que bom. É o seu dia também, como pai. Fico muito feliz de estar celebrando o meu dia e que bom que a gente pode estar, de repente, contribuindo aqui com o nosso papo também. E no final, inclusive, a gente vai compartilhar aqui uma surpresa que também acabou acontecendo, acabou decidindo aí entre esse último episódio e esse, mas aí acho que vale a pena a gente deixar mais para o final, né? Deixar para o final. E a gente deixa para o final para revelar aqui a novidade para o É pessoal. verdade. Bom, pai, mas então, queria para a gente começar, né, uma das coisas que a gente estava conversando, justamente até para a gente ir, de repente, aquecendo, para dar continuidade a esse tema, que, a meu ver, é tão importante, desafiador, né, não é algo tão simples, mas ao mesmo tempo acho que é um convite interessante, seja no momento que a gente está vivendo, e seja talvez até em qualquer momento que a gente esteja vivendo, pensar em construir essa paz interior, né? Pensar nessa ideia de um convite, de uma reflexão, para que a gente reflita sobre esse movimento, né? Às vezes é difícil que a gente não encontre alguém que não queira paz, né? É Então, verdade. querer paz Pô, quem não quer paz, né? Pô, eu queria muito paz, queria muito estar em paz, talvez mais em paz comigo mesmo, com os meus sintomas. Às vezes o pessoal que me acompanha aqui do Fala Ansiedade, às vezes está sofrendo questões emocionais. Talvez a gente queria viver num contexto maior de paz em relação, talvez, à insegurança, né? Talvez que a gente viva também, aí cada um na sua cidade, cada um na sua situação. E muitas vezes a gente queria ter uma paz interna, né, em relação aos nossos pensamentos, em relação aos nossos conflitos internos. Mas quando a gente traz essa temática, que é o construindo a paz interior, eu acho que tem uma pegada interessante, que é então a gente todo mundo quer. O desafio é como é que a gente faz, então, para construir isso e perceber que ela vem de dentro para fora. Como a gente falou no último episódio, às vezes se eu for esperar, tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá todo mundo feliz, todo mundo que eu amo tá bem, tá feliz, tá perfeito, quer dizer, a gente tá vivendo em condições perfeitas para que eu fique bem, que eu fique em paz. É difícil que talvez a gente consiga isso nessa existência, né? Ao mesmo tempo, acho que é possível, sim, buscar esse movimento interno, e eu acho que esse nosso papo vai meio que nessa linha, né? Então, Sem dúvida. a gente estava mais ou menos falando o que a gente poderia.
trazer, o que a gente poderia falar. Eu sou muito fã de histórias, eu sei que você tem várias aí, essa temática também traz várias histórias, né? Mas eu queria te deixar muito aberto aqui também para você comentar, quem sabe às vezes já contar alguma história e a gente poder ir desenvolvendo aí o tema. Perfeito. Essa semana, inclusive, eu ouvi uma história e que tem muito a ver com essa nossa conversa, né? Que é uma história indiana, inclusive. É a Olha, história de um rei sábio e a pintura da paz. Este rei, de extrema sabedoria e muito querido pela sua comunidade, ele decidiu, num determinado espaço do seu castelo, colocar uma grande pintura sobre a paz. Que era um homem que trabalhava muito para a paz entre as pessoas, enfim. E ele deu essa notícia, de uma forma geral, para que aqueles que quisessem, os pintores, os artistas, de todos os locais que pudesse chegar essa notícia, essa informação, que fossem para o castelo, teriam um determinado período para eles pintarem esse quadro, essa pintura que ele chamou de pintura da paz, que ia colocar no local de destaque do seu castelo. E foram várias pessoas, vários artistas de vários locais do mundo, para poder concorrer a esse desafio, que ganharia o seu vencedor uma boa quantia de ouro. E foi passando o tempo, vários quadros foram apresentados, ele foi separando um, excluindo o outro, chegou a um ponto de dizer assim, esse eu estou gostando. Era um quadro maravilhoso, era uma pintura do mar de extrema beleza, que trazia realmente toda aquela tranquilidade do fim da tarde, chegava a quase ouvir as ondas do mar naquela pintura. Uma pintura belíssima, né? E que chegava a transmitir, de fato, toda essa paz que ele desejava para o seu povo. E ele ficou encantado com a pintura. Ele falou, olha, essa eu vou separar, essa é uma das fortes concorrentes. E ele foi vendo outra, foi vendo, e chegou uma que ele ficou parado. Observou, na verdade, era uma cascata, mas com muita força, com muita violência. As pedras não tão bonitas, mas umas sobre as outras, em que caíam aquelas cascatas de uma intensidade muito grande, uma imagem muito forte, né? Com as folhas como se estivessem sendo carregadas pelo vento, né, de um lado para o outro. Enfim, a imagem trazia realmente muita intensidade. E num cantinho da imagem tinha um ninho de passarinho, com um passarinho deitado, observando toda aquela situação. Ele ficou encantado com aquela pintura, olhou e disse assim, é essa que eu quero. Essa que eu vou colocar no meu canto da paz. E todo mundo ficou intrigado. Aquela imagem que trazia tanta intensidade, tanta ferocidade, inclusive, daquelas águas e tal. Ele falou, mas gente, isso é a vida e isso é a paz. Este ninho de passarinho representa a nossa paz, independente dessa intensidade toda da água, dessa dureza toda da pedra, de tudo isso que a gente está vendo neste quadro, mas a gente observa nesse ninho a verdadeira paz diante de toda essa adversidade. E essa pintura ganhou o concurso e ele colocou no local da paz. Isso, na verdade, traz para a gente uma reflexão muito interessante, né? Que é exatamente a paz na adversidade, a paz no mundo dual, a paz no mundo em que nós vivemos, né? Nós não podemos nos colocar como esponjas diante do mundo, que absorve aquilo que o mundo nos traz, de bom e de ruim, né? Quer dizer, muita gente acha que para poder estar em paz, poder estar tranquilo, precisa estar num ambiente pacífico, num ambiente tranquilo, né? E isso, na verdade, se for esperar por isso, nós vamos esperar muito tempo e ao longo da vida a gente não vai conseguir, né? Então, realmente, as coisas não funcionam dessa forma. E acabamos funcionando, acabamos agindo e vendo realmente como esponjas diante do mundo. Aquilo que à nossa volta está bem, pacífico, tranquilo, nós absorvemos. Aquilo que está intensamente
desorganizado, funcionando de uma forma enraivecida, né? Nós, como esponja, absorvemos aquilo, sentimos aquilo e fazemos da nossa vida espelho daquilo que acontece no nosso exterior, né? Na verdade, é exatamente o inverso, né? Nós precisamos ter a paz interior para que esta paz, a paz em nosso interior, na nossa vida, ela possa transmitir aonde nós estivermos essa sensação de tranquilidade, de paz, de harmonia, né? de um relacionamento harmônico com os demais seres, né? Então, quando a gente fala e pensa sobre a paz, é como esse quadro, né? Aquela tranquilidade no ninho diante da adversidade da natureza, que na verdade é a nossa vida, né? É a nossa realidade, né? E que, se a gente for observar mesmo, os grandes desafios para a construção da paz, para o desenvolvimento da paz, não estão fora de nós. Os grandes desafios estão dentro de nós, né? Quer dizer, a grande busca, a grande luta, a grande força que a gente precisa para esse desenvolvimento da paz não está fora. Porque se nós formos buscar, vamos encontrar muitos problemas, vamos encontrar muitas coisas boas, momentos pacíficos, momentos de tranquilidade, mas não é o que normalmente nós enfrentamos, né? Então, o grande desafio, os maiores desafios, na verdade, para a construção da paz estão dentro de nós. É por isso que não dá para falar em paz se não houver uma paz interior, a não ser uma harmonia nas relações. Quer dizer, se nós estivermos, e hoje em dia se fala muito nisso, né? Quer dizer, a questão da paz entre os seres acaba se relacionando muito mais com uma relação equânime entre as pessoas, uma relação harmônica, uma relação compassiva, uma relação fraterna. Perfeito, isso é muito importante. Só que nós não vamos manter essa relação, nós não vamos conseguir construir esta relação se esta realidade não estiver dentro de nós, né? É como Platão chamava, quer dizer, ele sonhava com o homem de ouro. Platão dizia isso, né? E o que é esse homem de ouro? Porque o ouro, ele passa anos sofrendo todos os tipos de agressão do meio ambiente e se mantém, você dá uma polidazinha, se mantém realmente a beleza do ouro. Ele não se contamina com o meio, ele está rígido, forte, ele tem a sua estrutura intensa e forte, né? Diferente de outros metais, que ele começa a sofrer todas aquelas ações do tempo, né? Enferrujar ali, né? Vai enferruja, muda de cor, né? Tem alterações, quer dizer, acontece tendo essas alterações diante das intempéries, diante das alterações que o mundo nos apresenta, né? Então, essa é uma questão importante da gente estar falando de paz. Veja, eu não estou contra a questão da harmonia entre os seres, de forma alguma. A justiça, se fala muito que não há que se falar de paz sem que haja justiça entre as pessoas, sem que haja equanimidade nas relações. Perfeito. Só que isso não é uma coisa a ser construída externamente, sem que as pessoas levem isso consigo, né? É aquela história. Quem consegue construir a sua paz interior, aonde quer que vá, ele vai se sentir em paz. Ele vai para o meio da guerra, ele vai para o meio da tempestade, ele vai para o meio... Ele pode sim, pode ficar tenso, pode ficar preocupado, pode ter aquilo que você fala sempre, aquela ansiedade natural, ansiedade fisiológica, né? No enfrentamento do perigo, do risco, né? Aquilo que leva ao ataque ou à fuga, que você sempre fala e fala muito bem, né? Mas ele continua em paz. Mas se você não estiver em paz, você se esconde num quarto sozinho, trancado, ninguém à sua volta, nenhum som, nada, e você não se sente em paz. Você está em guerra, você está em conflito, né? Porque isso está dentro de você. Então, falar em construir a paz no mundo sem que nós reflitamos, trabalhemos para que haja construção da paz interior é absolutamente inócuo, né? E é o que, infelizmente, a gente observa ao longo da existência da humanidade, né? Muitos discursos em relação à paz, e é engraçado que às vezes você vê movimentos de pessoas
aguerridas, de pessoas chegando à beira da Matando violência, pela paz, defendendo a né? paz. Matando Exatamente. pela paz, já, né? Aquela posição quase que violenta para que realmente exista a paz. Que paz vai surgir disso? Você pode não ter conflito. Aí as pessoas acabam confundindo a ausência de conflito entre os seres com verdadeira paz, né? Porque ela vem do interior. Se não for trabalhado a paz no interior das pessoas, para que elas levem essa paz no seu relacionamento, no seu cotidiano, a gente vai continuar com esse discurso permanentemente e de forma inócua. Nós não vamos encontrar, de fato, nada disso, né? Porque no mundo existem luzes e sombras, né? Ambos, nós temos de conviver com os dois no mundo. Não numa lógica dualista do certo e do errado. Mas você tem momentos de luz, você tem momentos de sombra, você tem relacionamentos de luz, relacionamentos ditos relacionamentos de sombras, pessoas que exalam a violência, pessoas que exalam a mansidão e a passividade, a paz, né? Não a passividade, mas a verdadeira paz. Agora, como nós temos de lidar com essas duas coisas, nós precisamos definir a qual nós vamos nos fixar, né? Não para poder ter uma relação de esponja, mas para poder ter harmonia com a nossa construção da paz, com aquilo que no mundo nos estimula cada vez mais a essa construção e a manutenção da paz dentro de nós. É a identificação, né? É aquela história. Tudo que nós nos identificamos, nós nos apegamos. Se eu me identifico com uma relação conflituosa, eu vou me apegando ao conflito. E passo, inclusive, a ter necessidade vibrando naquilo, né? Eu vou vibrando, aquilo vai ressoando ali comigo. Exatamente, vibrando naquele diapasão, vibrando naquele tom de violência, né? Ou o exemplo de Gandhi, né? Mohandas Gandhi, o conhecido e famoso Mahatma Gandhi, né? Quer dizer, como ele enfrentou toda a violência numa forma pacífica de se relacionar. Ele, de fato, trazia aquilo que no Oriente se coloca como a ahimsa, né? A não violência. A não violência não é não atacar os outros. A não violência não é não bater nos outros, né? A não violência, que é uma ação, é uma coisa interessante essa visão oriental, né? Principalmente na Índia. A ahimsa, muito embora se fala não violência, mas é um termo que nos traz ação. Como é que eu vou agir para não haver violência? Eu vou ficar parado? É a não ação? Não. Existe uma ação. É pacífico de forma ativa e não de forma passiva, né? Exatamente, exatamente, né? É como você ser... Yogananda fala muito isso, né? Como você ter uma vida ativa em paz e como você ter uma vida pacífica de forma ativa, né? Quer dizer, você não pode ficar parado. Ficar parado não significa não violência, porque às vezes você está num turbilhão de tamanha intensidade de violência, de desamor dentro de você, que mesmo calado, parado dentro de um quarto, inativamente posto, você vai estar trazendo realmente uma grande violência para o meio que você vive e emanando, né, essa sintonia de violência para fora de você. E até talvez me omitindo, né, ou perdendo a oportunidade de agir no caminho daquilo que talvez eu acredito, né, ou para contribuir. E aí muita gente fala, não, mas como é que eu vou fazer isso nesse mundo que está perdido, nesse mundo tão violento, tão injusto e com tantos preconceitos, com tanta desigualdade? Mas e não dá para negar os desafios, mas ao mesmo tempo talvez, acredito que a gente sempre tem uma escolha de que lado que a gente quer ficar, então, né? Num lado de contribuir para que isso continue acontecendo atualmente, ou de repente para um lado para contribuir para uma nova forma, né, de enxergar, de pensar, de agir. E foi interessante que você já citou aí o Gandhi, falou, né, sobre Yogananda também, e eu ia justamente te perguntar sobre isso, né? Às vezes até você trouxe essa história interessante que já traz essa ideia de talvez a paz, uma verdadeira paz, ela
ela se mostra, inclusive, na adversidade, em momentos desafiadores. E eu acho que a gente tem também grandes exemplos em relação a isso. Eu queria te perguntar, né? Você já citou do Gandhi, já citou do Gandhi, a gente até comentou no último episódio, né, que a ideia do construir a paz interior talvez também tenha um movimento de desconstruindo um caos interior, desconstruindo a guerra interior. Outro dia eu estava aqui no plantão e a gente vê muito no adoecimento emocional e às vezes até numa sensação de falta de energia, de desânimo. Muita gente que está sofrendo com ansiedade traz isso também. Isso é um sintoma muito comum de processos depressivos, né? Que poxa, parece que eu carreguei pedra o dia inteiro e às vezes eu não consegui nem levantar da cama, ou mal consegui levantar da cama. E quando a gente vai percebendo na dinâmica interna, ali conversando com as pessoas, a gente vai percebendo que muitas trazem um conflito interno, ou se a gente fosse chamar assim, então uma guerra interna, né? Parece que às vezes a minha razão que é uma coisa, a minha emoção que é outra, eu queria muito isso, mas às vezes eu tenho medo, e aí eu fico como se eu ficasse guerreando comigo mesmo, e eu até fiz esse exercício da gente fazer uma queda de braço consigo mesmo ali, e a gente não ia aguentar 5 minutos sem ficar com o braço doendo. Se a gente ficasse um dia assim, provavelmente a gente não ia conseguir levantar os braços no dia seguinte. E às vezes eu estou nesse conflito interno há muito mais do que um dia, às vezes há meses, às vezes há anos, e não é à toa que talvez eu esteja exausto, né? Como se eu tivesse, como se essa guerra interna estivesse me exaurindo, né? E ao mesmo tempo é como se eu estivesse colocando uma força, são forças muito grandes, mas uma contra a outra. E a ideia até do trabalho é eu conseguir canalizar isso numa direção só, né? Talvez alinhar com aquilo que é importante para mim, com meus valores, a minha razão, a minha emoção, e aí talvez a gente vai tendo o oposto, tendo mais força. Então, me parece que nesse movimento de construir uma paz interior, talvez seja até de identificar esses conflitos internos e essa guerra interna, né? E eu acho que a gente pode ter várias referências, e acho que a gente pode buscar várias referências, e é isso que eu queria te perguntar. E você, como um estudioso, e principalmente quando você traz, inclusive no seu canal, e você falando, né, nesse movimento de um pluralismo, né, que é poder olhar para diferentes filosofias, diferentes religiões e pensar no que elas podem contribuir, mesmo você tendo ali a sua referência, mas podendo, de uma forma mais amorosa e compreensiva, estar buscando diferentes referências e talvez a gente esteja num caminho semelhante, se não for um caminho de que todos estão talvez buscando a sua paz ou buscando a sua conexão com algo maior. E é isso que eu queria te perguntar em relação a referências nesse universo, porque me parece, se a gente for pensar algumas, né, estavam vivendo também situações muito difíceis. E às vezes até pelo movimento de professar ali a sua fé, sofreram bastante, como você falou no episódio passado dos mártires, né? E às vezes indo ali para a jaula com os leões, ou indo ali para uma situação horripilante, e iam louvando, iam cantando. Quer dizer, que nível de... Aí isso que eu te pergunto, que é um nível de fé, ou de paz, ou de conexão, ou de transcendência, não sei o que termos daria para a gente utilizar, que é no meio da maior adversidade conseguir ainda estar nessa paz. E eu queria te perguntar se você pudesse falar mais sobre isso, quem sabe até citar alguns exemplos, né, que possam nos inspirar também nesse movimento, para a gente perceber que talvez não só a gente está vivendo esses conflitos ou situações difíceis, e só isso às vezes já pode dar um alívio, né? Na verdade, você colocou o que me veio à mente, dois aspectos, né? Isso que você coloca enquanto o conflito interior, né? É uma coisa interessante porque eu acredito que nós tenhamos uma paz essencial, né? Quer dizer, essencialmente nós temos uma constituição, vamos dizer assim, não uma constituição física, mas essencialmente nós somos pacíficos, né? Essencialmente nós tendemos a um caminhar evolutivo, né? De forma harmônica, de forma tranquila. Só que os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas relações com o mundo acabam gerando em nós, ou por defesa, ou por estímulo, ou por identificação, né? Uma série de sensações e sentimentos que vão
contra essa essência pacífica, vamos colocar esse nome, né? Alguns chamam de essência divina, outros chamam de essência búdica, não importa, né? Mas existe esse conflito interno daquele que eu vim para ser, né? E ao mesmo tempo eu construo por uma relação com o mundo, né? Como identificação ou absorção de um estímulo de forma contrária. Então, realmente, existe um conflito muito grande. E não há nada no mundo que nos exaure mais, que nos canse mais, que nos sugue mais energia, né, do que realmente esse conflito interno. A pessoa ela pode ter uma luta com alguém, brigar fisicamente com alguém e não sair tão exaurido quanto meia hora de conflito interno. E isso você conhece muito bem. Né? Quer dizer, esses conflitos, na verdade, eles destroem o nosso ser físico, inclusive, né? O nosso biológico, o nosso corpo, inclusive, ele reclama, como você bem coloca, todos os sintomas decorrentes de um quadro de ansiedade, que nada mais é desse conflito interno entre aquele que eu vim a ser e aquele que eu sou no momento em relação a sentimentos, sensações, emoções decorrentes de ou identificação ou estímulos externos que vão se contrapondo a essa pessoa que eu vim a ser, que eu vim para ser. Né? Uhum. Então esse conflito realmente ele é extremamente nocivo, ele é extremamente complicado. Né? E tem um outro aspecto também que às vezes a gente confunde um pouco, que é a nossa ação pacífica e a nossa reação pacífica, né? Que são duas coisas diferentes. É relativamente fácil, não é fácil, mas é relativamente fácil construirmos atitudes pacíficas. Porque eu estou pensando, refletindo, eu estou me controlando, eu estou me freando, eu estou alimentando aspectos positivos em mim e eu vou me nutrindo para ter uma ação pacífica. Uma outra questão... Até que aparece alguém na nossa frente, até parece que meio fecha o sinal, alguém me corta no trânsito. Alguém me xinga, alguém faz alguma coisa que eu não gosto, e aí vem a nossa reação. Meu time perde, né? Meu time perde, por exemplo, o Flamengo acabou de perder agora, então já manter a paz aqui. Não é fácil, não é fácil. Não precisa. Falando disso, inclusive, eu me lembro até um episódio que conta de ter ocorrido com Siddhartha Gautama, o Buda, né, histórico, em que ele estava no meio de uma conversa, de uma preleção com seus monges, com seus bhikkhus, né, numa conversa, numa tarde, debaixo de uma árvore, de repente chega um homem, o olha, e fica olhando, e fica olhando, e fica olhando, e fica olhando. Todos olharam, observaram a atitude daquela pessoa, mas ninguém falou nada, ele estava parado. De repente ele foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto com aquele olhar, aquela expressão raivosa, e cuspiu na cara do Siddhartha. Vários levantaram, Ananda, o seu sempre presente, né, companheiro sempre presente, sempre com ele, levantou-se, outros levantaram, ele não fez nada, ele simplesmente pediu para todos sentarem, não falarem nada, e o homem deu meia volta e foi embora. Ninguém entendeu, mas senhor, desculpa, por mais tranquilidade que o senhor tenha, tá certo que tem vários inimigos, e realmente ele tinha vários inimigos, ele não tinha uma vida fácil, né? Quem acha que, não, ele era tranquilo, mas só que ele era um contraponto, ele estava... Incomodava muita gente, né? Muita gente, por várias razões, né? Ele falou, não vamos fazer nada, relaxem, tranquilo, ele vai voltar amanhã. Mas não é possível que vai voltar amanhã, não. Não, faz o seguinte, ele chamou um deles e disse assim, procure-o e diga para ele que nada aconteceu, que está tudo bem, que eu não estou chateado com ele, que eu não estou aborrecido, que ele não me incomodou, que eu estou tranquilo. Se ele quiser voltar amanhã para a gente conversar, para ele me dizer o que aconteceu, para ele me dizer o que o levou a esse tipo de atitude, né? Porque para mim está tudo bem. Aí
Aí disseram isso para ele, e aquele homem ficou incomodado, à noite ficou incomodado, não conseguia dormir à noite, aquele misto, né? Fiz o que eu quis fazer, mas ao mesmo tempo, por que eu fiz aquilo? Que absurdo, aquele homem não me fez nada, o Siddhartha não me fez nada, enfim, aquela confusão, e o dia seguinte ele voltou. Quando ele voltou, todos preocupados, apreensivos, ele se aproxima do Siddhartha, com uma fisionomia diferente, e ele olha e diz assim, me perdoe por ontem. O Siddhartha, não se preocupa. As águas que passam pelo rio nunca são as mesmas. Ontem você era uma pessoa, hoje você é outra. Da mesma forma eu. Os dois, o agredido e o agressor de ontem, não estão mais aqui. Não tem problema. Fiquemos em paz. E ninguém, tudo bem, tá certo que é Buda, mas pelo amor de Deus, para um cara fazer aquilo. E aí veio a pergunta. Como? O que houve? Qual foi a sua sensação? O que aconteceu? E o homem também perguntou da mesma forma, me desculpa, mas como é que o senhor consegue ter essa sensação, com essa reação tão bondosa comigo? Eu lhe cuspi ontem. Ele falou, meu amigo, eu tenho que lhe agradecer. Agradecer muito. Porque ontem, com a sua atitude, você me colocou diante da minha ira. Você me fez ver a minha ira. Você me fez ver quem eu poderia ser se eu desse asas à minha ira. E eu consegui, na verdade, fazer com que essa ira, muito embora presente, ela fosse embora e eu não a tivesse exteriorizado. Então isso vem, na verdade, numa lógica da questão da própria reação. Porque quando nós reagimos pelo despertar dessa ira interior. Despertar dessa não sensação de paz existente em nós, por isso da construção, e por isso a construção permanente e a manutenção permanente. Porque tem, por conta da nossa constituição humana, né, por conta dessa nossa relação humana, por conta dessa nossa interação com o mundo, o nosso lado das sombras, né, não é do bem e do mal, mas um lado em desenvolvimento, né, em que a reação ela vem como uma reação de violência, uma reação de ira, uma reação de resposta na mesma intensidade. Né? Ele me agrediu, eu tenho o direito de devolver a agressão. Até a lei estabelece isso. Né? Bateu, levou ali, né? Não, até a lei, né, de autodefesa, quer dizer, legítima defesa. Então, até questões legais reconhecem a possibilidade de você devolver ao outro aquilo que o outro lhe fez. Na mesma intensidade, na mesma moeda, da mesma forma. Né? Então, essa questão da reação é algo muito mais complexo de ser trabalhado e está no bojo da construção da paz interior. Né? Porque a ação pacífica é algo construído. A reação pacífica é algo existente, é algo incrustado, é algo que está de fato em desenvolvimento dentro do seu ser. Né? E ninguém consegue construir essa paz, externalizar essa paz, inclusive de forma reacional, se você não tiver isso construído em você. Mas para você construir isso em você, você precisa estar diante da sua ira, diante da sua sombra, perceber este lado sombrio que existe, não um lado, como eu repito, não um lado mal em comparação com o bem, mas um lado em desenvolvimento. Né? Então, essa percepção de que eu posso reagir de forma negativa e eu preciso desenvolver em mim toda uma sequência de reflexões, uma série de etapas, eu teria até algumas sugestões. Eu preciso estar nesse desenvolvimento permanente, nesse movimento permanente, para que realmente eu possa não apenas agir pacificamente, mas reagir pacificamente quando agredido. Nada fácil, nada simples, tem uma série tem um caminho longo, por isso que eu coloco a paz quase como um projeto de vida,
né? Quer dizer, uma questão a ser construída e mantida, construída de forma permanente ao longo da nossa vida, não para as ações pacíficas. Quando você fala paz interior, muita gente, não, imagina, eu sou amoroso com as pessoas, eu sou pacífico, eu trato bem, eu sou civilizado, eu sou carinhoso, eu sou incapaz de xingar alguém até que alguém pise Só no não meu pisar calo. no meu calo. Exatamente. Até que alguém pisou no meu calo, aí o negócio fica complicado, que é exatamente essa reação pacífica. É aquela história. Nós não podemos dar a ninguém ou a nada o poder de nos tirarmos da nossa paz. Então, essa construção nossa de paz é uma decisão, é uma responsabilidade, uma construção pessoal. A partir do momento que eu dou o direito ao outro de me tirar dessa paz, eu já perdi a guerra. Eu já perdi a guerra. O controle está no outro, né? Exatamente, você passa o controle para fora de você. Então é o outro que manda, quer dizer, se ele ficar numa boa, eu fico numa boa. Se ele me tratar mal, então eu trato mal. Então ele que está dando o tom de mim ou da minha vida, né? E é interessante que você estava falando sobre essa questão do reagir. E eu lembro que até, se eu não me engano, acho que eu até tive um episódio aqui do Fala Ansiedade, 2, na verdade, que eu lembrei quando você estava falando desse tema. Um que é reagir e responder, a diferença entre reagir e responder, e até você falou na questão da responsabilidade, né? Talvez um reagir fosse, se a gente for pensar um reagir, talvez é algo mais automático, um bateu, levou, né? Então eu estou muito reativo, né? Às vezes muita gente relata isso, parece que eu estou muito reativo, e às vezes até eu não só dou na mesma moeda, mas às vezes eu dou na moeda e ainda em dobro, né? Então às vezes me cutucou e eu cutuco, e aí eu explodo, né? Então eu estou muito reativo. E quando a gente fala em responder e quando a gente fala em responsabilidade, acho que tem até um jogo interessante da palavra, que é habilidade em responder, né? Então quando eu assumo responsabilidade, eu posso desenvolver a minha responsabilidade tendo mais habilidade em responder. E aí quando eu vou responder, é como se eu tivesse um nível a mais de consciência para estar diante dessa situação. Que resposta eu quero dar? E não simplesmente eu vou reagir muito ali de bate-pronto, como talvez nesse exemplo que você trouxe do Siddhartha, já aí num nível bem avançado ali, de conseguir responder e não ir nesse primeiro impulso. E até muita gente fala nessa questão de contar até 10 e de respirar. Você falou que tem até algumas sugestões, eu quero inclusive ouvi-las aí, então acho que a gente ainda tem tempo aqui para ouvir essas sugestões, mas nesse movimento de às vezes parece uma coisa tão boba de contar até 10 ou de respirar, mas é impressionante quanto que a gente percebe de que grandes tragédias acontecem às vezes nesses primeiros segundos, né? Às vezes essa reação impulsiva e às vezes naquela coisa que eu falo, que eu faço, e que depois não tem como engolir, não tem como voltar atrás. E se eu tivesse me dado ali alguns segundos, tem alguns estudos que mostram até que há uma velocidade ali das reações, né, onde há um disparo de energia, de adrenalina ali, que há um tempo que o nosso organismo precisa para poder se reequilibrar a partir de um susto, de uma ameaça, de uma situação ali abrupta. Né? Então, esse contar até 10, quer dizer, se eu me der alguns instantes, talvez eu já consiga responder melhor, ao invés de simplesmente reagir e a coisa ficar ainda mais complicada. Né? E um outro vídeo que eu lembrei é que foi uma frase que eu ouvi também numa entrevista, não vou lembrar qual, mas numa rádio até, e que eu achei muito interessante, que é: aquilo que te irrita te domina. Né? Então, ou seja, aquilo que eu deixo que me irrite, né, e às vezes também eu vou falando assim, porque eu vou falando do pessoal que acompanha muito Fala Ansiedade, que me fala, eu estou muito irritado, eu estou muito reativo, eu estou muito irritado, tudo me irrita, fulano me irrita, meu marido me irrita, minha esposa me irrita, está respirando do meu lado, está me irritando, está falando. Só que às vezes se eu fico muito nesse movimento, né, e às vezes colocando como o outro está me irritando, eu também às vezes... Quer dizer, esse outro, essas situações me dominam, né? Aquilo que me irrita me domina, aquilo que eu permito que me irrite, eu permito que me domine, né? É verdade, fica completamente na mão do outro, na mão de alguma situação, na mão... a gente fica realmente, como você usou, fica completamente dominado. Tem um parágrafo, eu queria até trazer para você, interessante. Opa. Esse livrinho do Yogananda,
que é A Paz Interior. É muito interessante, Olha, é um livrinho curto, simples, e ele coloca como ser calmamente ativo e ativamente calmo. É o título do livro. boa. Muito interessante. E num determinado momento, ele coloca exatamente sobre essa questão da ação e reação e diz o seguinte: uma pessoa tranquila reflete a calma nos olhos, a inteligência aguda na face e a receptividade adequada na mente. É uma pessoa de ação pronta e decisiva. Não é, porém, movida por impulsos e desejos que lhe ocorram repentinamente. São os 10 segundos de pensamento. Né? Uma pessoa inquieta é como uma marionete que dança por instigação de desejos emocionais, surgidos em resposta à tentação oferecida por outros. Então é interessante essa lógica da marionete, né? Nós acabamos sendo realmente marionetes quando deixamos que os outros nos movimentem, que os outros gerem as nossas reações, né? Sejam responsáveis pelas nossas reações. E ele finaliza esse parágrafo. Tenha a certeza de agir, lenta ou rapidamente, a partir de um centro de tranquilidade. E nunca de um centro de efervescência, de ebulição. Né? Quer dizer, e essa questão dos 10 segundos para responder e não reagir, isso salva vidas, isso salva relacionamentos, isso salva empregos, isso salva, enfim, salva a paz, né? Que precisa ser permanentemente construída no nosso interior e fora de nós. Né? Basicamente, a paz ela gera harmonia, ela gera equilíbrio, é um processo a ser mantido. E para isso, nós precisamos alimentar dentro de nós algumas coisas, que são aquelas ideias que normalmente a gente sempre coloca em relação à paz interior. A primeira delas, e você já colocou isso algumas vezes, é a questão do perdão. Quando nós não perdoamos e quando não nos perdoamos, isso fica sendo, isso é um, Hoje, então, é a continuação do Construindo a Paz Interior, né? O nosso tema aí do último Fala Ansiedade. Opa, opa, tudo jóia? olá, olá, que bom, prazer estar com você mais uma vez, você, todos que estão nos ouvindo, todos que acompanham pelo o seu trabalho tão espetacular que vem sendo desenvolvido. Que bom. Imagina, que bom, obrigado, obrigado. Bom que a gente está aqui de novo. E, como eu estava falando, né, teve uma repercussão externa, o pessoal comentando, e que foi muito bacana, e que a sensação de que tudo que quando é bom passa muito rápido, né? E a gente teve o nosso último papo que passou super rápido. Muito rápido. E aí, por repercussões externas e internas também, de ter gostado muito, e aí eu quis estender o convite. Que bom que você aceitou, ainda mais agora no Dia dos Pais, tão feliz Dia dos Pais de novo, né? Hoje a gente se viu meio de máscara, meio à distância, É mas não tá verdade. se vendo aqui de novo agora, cada um na sua casa. Para você também, de novo. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, obrigado, obrigado. E legal, filha, Dia dos Pais aí, que bom. É o seu dia também, como pai. Fico muito feliz de estar celebrando o meu dia e que bom que a gente pode estar, de repente, contribuindo aqui com o nosso papo também. E no final, inclusive, a gente vai compartilhar aqui uma surpresa que também acabou acontecendo, acabou decidindo aí entre esse último episódio e esse, mas aí acho que vale a pena a gente deixar mais para o final. Deixar para o final. E a gente deixa para o final para revelar aqui a novidade para o pessoal. É verdade. Bom, pai, mas então, queria para a gente começar, né, uma das coisas que a gente estava conversando, justamente até para a gente ir, de repente, aquecendo, para dar continuidade a esse tema que, a meu ver, é tão importante, desafiador, né, não é algo tão simples, mas, ao mesmo tempo, acho que é um convite interessante, seja no momento que a gente está vivendo, e seja talvez até em qualquer momento que a gente esteja vivendo, pensar em construir essa paz interior, né? Pensar nessa ideia de um convite, de uma reflexão, para que a gente reflita sobre esse movimento, né? Às vezes a gente
é difícil que a gente não encontre alguém que não queira paz, né? Então, É verdade. querer paz é pô, quem não quer paz, né? Pô, eu queria muito paz, queria muito estar em paz, talvez mais em paz comigo mesmo, com os meus sintomas. Às vezes, o pessoal que me acompanha aqui do Fala Ansiedade, às vezes está sofrendo questões emocionais. Talvez a gente queria viver um contexto maior de paz em relação, talvez, à insegurança, né? Talvez que a gente viva também, aí cada um na sua cidade, cada um na sua situação. E muitas vezes a gente queria ter uma paz interna, né, em relação aos nossos pensamentos, em relação aos nossos conflitos internos. Mas quando a gente traz essa temática, que é um construindo a paz interior, eu acho que tem uma pegada interessante, que é, então, a gente... Todo mundo quer. O desafio é como é que a gente faz, então, para construir isso e perceber que ela vem de dentro para fora. Como a gente falou no último episódio, às vezes, se eu for esperar, tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá todo mundo feliz, todo mundo que eu amo tá bem, tá feliz, tá perfeito, quer dizer, a gente tá vivendo em condições perfeitas para que eu fique bem, que eu fique em paz. É difícil que talvez a gente consiga isso nessa existência, né? Ao mesmo tempo, acho que é possível, sim, buscar esse movimento interno, e acho que esse nosso papo vai meio que nessa linha, né? Então, Sem dúvida. a gente estava mais ou menos falando o que a gente poderia trazer, o que a gente poderia falar. Eu sou muito fã de histórias, eu sei que você tem várias aí, essa temática também traz várias histórias, né? Mas eu queria te deixar muito aberto aqui também para você comentar, quem sabe às vezes já contar alguma história e a gente poder ir desenvolvendo aí o tema. Perfeito. Essa semana, inclusive, eu ouvi uma história e que tem muito a ver com essa nossa conversa, né? Que é uma história indiana, inclusive. É a Olha, história de um rei sábio e a pintura da paz. Este rei, de extrema sabedoria e muito querido pela sua comunidade, ele decidiu, num determinado espaço do seu castelo, colocar uma grande pintura sobre a paz. Que era um homem que trabalhava muito para a paz entre as pessoas, enfim. E ele deu essa notícia, de uma forma geral, para que aqueles que quisessem, os pintores, os artistas, de todos os locais que pudesse chegar essa notícia, essa informação, que fossem para o castelo, teriam um determinado período para eles pintarem esse quadro, essa pintura que ele chamou de pintura da paz, que ia colocar no local de destaque do seu castelo. E foram várias pessoas, vários artistas de vários locais do mundo, para poder concorrer a esse desafio, que ganharia o seu vencedor uma boa quantia de ouro. E foi passando o tempo, vários quadros foram apresentados, ele foi separando um, excluindo o outro, chegou a um ponto e disse assim, esse eu estou gostando. Era um quadro maravilhoso, era uma pintura do mar de extrema beleza, que trazia realmente toda aquela tranquilidade do fim da tarde, chegava a quase ouvir as ondas do mar naquela pintura. Uma pintura belíssima, né? E que chegava a transmitir, de fato, toda essa paz que ele desejava para o seu povo. E ele ficou encantado com a pintura. Ele falou, olha, essa eu vou separar, essa é uma das fortes concorrentes. E ele foi vendo outra, foi vendo, e chegou uma que ele ficou parado. Observou, na verdade, era uma cascata, mas com muita força, com muita violência. As pedras não tão bonitas, mas umas sobre as outras, em que caíam aquelas cascatas de uma intensidade muito grande, uma imagem muito forte, né? Com as folhas como se tivessem sendo carregadas pelo vento, né, de um lado para o outro. Enfim, a imagem trazia realmente muita intensidade. E num cantinho da imagem tinha um ninho de passarinho, com um passarinho deitado, observando toda aquela situação. Ele ficou encantado com aquela pintura, olhou e disse assim, é essa que eu quero. Essa que eu vou colocar no meu canto da paz. E todo mundo ficou intrigado, aquela imagem que trazia tanta intensidade, tanta ferocidade, inclusive, daquelas águas e tal. Ele falou, mas gente, isso é a vida, e isso é a paz. Este ninho de passarinho representa a nossa paz, independente
dessa intensidade toda da água, dessa dureza toda da pedra, de tudo isso que a gente está vendo neste quadro, mas a gente observa nesse ninho a verdadeira paz diante de toda essa adversidade. E essa pintura ganhou o concurso e ele colocou no local da paz. Isso, na verdade, traz para a gente uma reflexão muito interessante, né? Que é exatamente a paz na adversidade, a paz no mundo dual, a paz no mundo em que nós vivemos, né? Nós não podemos nos colocar como esponjas diante do mundo, que absorve aquilo que o mundo nos traz, de bom e de ruim, né? Quer dizer, muita gente acha que para poder estar em paz, poder estar tranquilo, precisa estar num ambiente pacífico, num ambiente tranquilo, né? E isso, na verdade, se for esperar por isso, nós vamos esperar muito tempo e ao longo da vida a gente não vai conseguir, né? Então, realmente, as coisas não funcionam dessa forma. E acabamos funcionando, acabamos agindo e vivendo realmente como esponjas diante do mundo. Aquilo que à nossa volta está bem, pacífico, tranquilo, nós absorvemos. Aquilo que está intensamente desorganizado, funcionando de uma forma enraivecida, né? Nós, como esponja, absorvemos aquilo, sentimos aquilo e fazemos da nossa vida espelho daquilo que acontece no nosso exterior, né? Na verdade, é exatamente o inverso, né? Nós precisamos ter a paz interior para que esta paz, a paz em nosso interior, na nossa vida, ela possa transmitir aonde nós estivermos essa sensação de tranquilidade, de paz, de harmonia, né? de um relacionamento harmônico com os demais seres, né? Então, quando a gente fala e pensa sobre a paz, é como esse quadro, né? Aquela tranquilidade no ninho diante da adversidade da natureza, que na verdade é a nossa vida, né? É a nossa realidade, né? E que, se a gente for observar mesmo, os grandes desafios para a construção da paz, para o desenvolvimento da paz, não estão fora de nós. Os grandes desafios estão dentro de nós, né? Quer dizer, a grande busca, a grande luta, a grande força que a gente precisa para esse desenvolvimento da paz não está fora. Porque se nós formos buscar, vamos encontrar muitos problemas, vamos encontrar muitas coisas boas, momentos pacíficos, momentos de tranquilidade, mas não é o que normalmente nós enfrentamos, né? Então, o grande desafio, os maiores desafios, na verdade, para a construção da paz estão dentro de nós. É por isso que não dá para falar em paz se não houver uma paz interior, a não ser uma harmonia nas relações. Quer dizer, se nós estivermos, e hoje em dia se fala muito nisso, né? Quer dizer, a questão da paz entre os seres acaba se relacionando muito mais com uma relação equânime entre as pessoas, uma relação harmônica, uma relação compassiva, uma relação fraterna. Perfeito, isso é muito importante. Só que nós não vamos manter essa relação, nós não vamos conseguir construir esta relação se esta realidade não estiver dentro de nós, né? É como Platão chamava, quer dizer, ele sonhava com o homem de ouro. Platão dizia isso, né? E o que é esse homem de ouro? Porque o ouro, ele passa anos sofrendo todos os tipos de agressão do meio ambiente e se mantém, você dá uma polidazinha, se mantém realmente a beleza do ouro. Ele não se contamina com o meio, ele está rígido, forte, ele tem a sua estrutura intensa e forte, né? Diferente de outros metais, que ele começa a sofrer todas aquelas ações do tempo, né? Enferrujar ali, né? Vai enferruja, muda de cor, né? Tem alterações, quer dizer, acontece tendo essas alterações diante das intempéries, diante das alterações que o mundo nos apresenta, né? Então, essa é uma questão importante da gente estar falando de paz. Veja, eu não estou contra a questão da harmonia entre os seres, de forma alguma. A justiça, se fala muito que não há que se falar de paz sem que haja justiça entre as pessoas, sem que haja equanimidade nas relações. Perfeito.
Só que isso não é uma coisa a ser construída externamente, sem que as pessoas levem isso consigo, né? É aquela história. Quem consegue construir a sua paz interior, aonde quer que vá, ele vai se sentir em paz. Ele vai para o meio da guerra, ele vai para o meio da tempestade, ele vai para o meio... Ele pode sim, pode ficar tenso, pode ficar preocupado, pode ter aquilo que você fala sempre, aquela ansiedade natural, ansiedade fisiológica, né? No enfrentamento do perigo, do risco, né? Aquilo que leva ao ataque ou à fuga, que você sempre fala e fala muito bem, né? Mas ele continua em paz. Mas se você não estiver em paz, você se esconde num quarto sozinho, trancado, ninguém à sua volta, nenhum som, nada, e você não se sente em paz. Você está em guerra, você está em conflito, né? Porque isso está dentro de você. Então, falar em construir a paz no mundo sem que nós reflitamos, trabalhemos para que haja construção da paz interior é absolutamente inócuo, né? E é o que, infelizmente, a gente observa ao longo da existência da humanidade, né? Muitos discursos em relação à paz, e é engraçado que às vezes você vê movimentos de pessoas aguerridas, de pessoas chegando à beira da matando violência, defendendo paz, a paz. Matando exatamente. Já, né? Aquela posição quase que violenta para que realmente exista a paz. Que paz vai surgir disso? Você pode não ter conflito. Aí as pessoas acabam confundindo a ausência de conflito entre os seres com verdadeira paz, né? Porque ela vem do interior. Se não for trabalhado a paz no interior das pessoas, para que elas levem essa paz no seu relacionamento, no seu cotidiano, a gente vai continuar com esse discurso permanentemente e de forma inócua. Nós não vamos encontrar, de fato, nada disso, né? Porque no mundo existem luzes e sombras, né? Ambos, nós temos de conviver com os dois no mundo. Não numa lógica dualista do certo e do errado. Mas você tem momentos de luz, você tem momentos de sombra, você tem relacionamentos de luz, relacionamentos ditos relacionamento de sombras, pessoas que exalam a violência, pessoas que exalam a mansidão e a passividade, a paz, né? Não a passividade, mas a verdadeira paz. Agora, como nós temos de lidar com essas duas coisas, nós precisamos definir a qual nós vamos nos fixar, né? Não para poder ter uma relação de esponja, mas para poder ter harmonia com a nossa construção da paz, com aquilo que no mundo nos estimula cada vez mais a essa construção e a manutenção da paz dentro de nós. É a identificação, né? É aquela história. Tudo que nós nos identificamos, nós nos apegamos. Se eu me identifico com uma relação conflituosa, eu vou me acabar me apegando ao conflito. E passo, inclusive, a ter necessidade vibrando naquilo, né? Eu vou vibrando, aquilo vai ressoando ali comigo. Exatamente, vibrando naquele diapasão, vibrando naquele tom de violência, né? Ou o exemplo de Gandhi, né? Mohandas Gandhi, o conhecido e famoso Mahatma Gandhi, né? Quer dizer, como ele enfrentou toda a violência numa forma pacífica de se relacionar. Ele de fato trazia aquilo que no Oriente se coloca como a ahimsa, né? A não violência. A não violência não é não atacar os outros, a não violência não é não bater nos outros, né? A não violência, que é uma ação, é uma coisa interessante essa visão oriental, né? Principalmente na Índia. A ahimsa, muito embora se fala não violência, mas é um termo que nos traz ação. Como é que eu vou agir para não haver violência? Eu vou ficar parado? É a não ação? Não. Existe uma ação. É pacífico de forma ativa e não de forma passiva, né? Exatamente, exatamente, né? Como você ser... Yogananda fala muito isso, né? Como você ter uma vida ativa em paz. E como você ter uma vida pacífica de forma ativa, né?
Quer dizer, você não pode ficar parado. Ficar parado não significa não violência, porque às vezes você está num turbilhão de tamanha intensidade de violência, de desamor dentro de você, que mesmo calado, parado dentro de um quarto, inativamente posto, você vai estar trazendo realmente uma grande violência para o meio que você vive e emanando, né, essa sintonia de violência para fora de você. E até talvez Né? me omitindo, né? Ou perdendo a oportunidade de agir no caminho daquilo que talvez eu acredito, né? Ou para contribuir. E aí muita gente fala, não, mas como é que eu vou fazer isso nesse mundo que está perdido, nesse mundo tão violento, tão injusto e com tantos preconceitos, com tanta desigualdade? Mas e não dá para negar os desafios, mas ao mesmo tempo, talvez acredito que a gente sempre tem uma escolha de que lado que a gente quer ficar, então, né? Num lado de contribuir para que isso continue acontecendo atualmente, ou de repente para um lado, para contribuir para uma nova forma, né, de enxergar, de pensar, de agir. E foi interessante que você já citou aí o Gandhi, falou, né, sobre Yogananda também, e eu ia justamente te perguntar sobre isso, né? Às vezes até você trouxe essa história interessante que já traz essa ideia de talvez a paz, uma verdadeira paz, ela se mostra, inclusive, na adversidade, em momentos desafiadores. E eu acho que a gente tem também grandes exemplos em relação a isso. Eu queria te perguntar, né? Você já citou do Gandhi, já citou do Gananda, a gente até comentou no último episódio, né, que a ideia do construindo a paz interior talvez também tenha um movimento de desconstruindo o caos interior, desconstruindo a guerra interior. Outro dia eu estava aqui no plantão e a gente vê muito no adoecimento emocional e às vezes até numa sensação de falta de energia, de desânimo. Muita gente que está sofrendo com ansiedade traz isso também. Isso é um sintoma muito comum de processos depressivos, né? Que poxa, parece que eu carreguei pedra o dia inteiro e às vezes eu não consegui nem levantar da cama, ou mal consegui levantar da cama. E quando a gente vai percebendo na dinâmica interna, ali conversando com as pessoas, a gente vai percebendo que muitas trazem um conflito interno, ou se a gente fosse chamar assim, então uma guerra interna, né? Parece que às vezes a minha razão que é uma coisa, a minha emoção que é outra, eu queria muito isso, mas às vezes eu tenho medo, e aí eu fico como se eu ficasse guerreando comigo mesmo, e eu até fiz esse exercício da gente fazer uma queda de braço consigo mesmo ali, e a gente não ia aguentar 5 minutos sem ficar com o braço doendo. Se a gente ficasse um dia assim, provavelmente a gente não ia conseguir levantar os braços no dia seguinte. E às vezes eu estou nesse conflito interno há muito mais do que um dia, às vezes há meses, às vezes há anos, e não é à toa que talvez eu esteja exausto, né? Como se eu tivesse, como se essa guerra interna estivesse me exaurindo, né? E ao mesmo tempo é como se eu estivesse colocando uma força, são forças muito grandes, mas uma contra a outra. E a ideia até do trabalho é eu conseguir canalizar isso numa direção só, né? Talvez alinhar com aquilo que é importante para mim, com meus valores, a minha razão, a minha emoção, e aí talvez a gente vai tendo o oposto, tendo mais força. Então, me parece que nesse movimento de construir uma paz interior, talvez seja até de identificar esses conflitos internos e essa guerra interna, né? E eu acho que a gente pode ter várias referências, e acho que a gente pode buscar várias referências, e é isso que eu queria te perguntar. E você, como um estudioso, e principalmente quando você traz, inclusive no seu canal, e você falando, né, nesse movimento de um pluralismo, né, que é poder olhar para diferentes filosofias, diferentes religiões e pensar no que elas podem contribuir, mesmo você tendo ali a sua referência, mas podendo, de uma forma mais amorosa e compreensiva, estar buscando diferentes referências e talvez a gente esteja num caminho semelhante, se não for um caminho de que todos estão talvez buscando a sua paz ou buscando a sua conexão com algo maior. E é isso que eu queria te perguntar em relação a referências nesse universo, porque me parece, se a gente for pensar algumas, né, estavam vivendo também situações muito difíceis. E às vezes até pelo movimento de professar ali a sua fé, sofreram bastante, como você falou no episódio passado dos mártires, né? E às vezes indo ali para a jaula com os leões, ou indo ali para uma situação horripilante, e iam louvando, iam cantando. Quer dizer, que nível de... Aí isso que eu te pergunto, que é um nível de fé, ou de paz, ou de conexão, ou de
transcendência, não sei o que termos daria para a gente utilizar, que é no meio da maior adversidade conseguir ainda estar nessa paz. E eu queria te perguntar se você pudesse falar mais sobre isso, quem sabe até citar alguns exemplos, né, que possam nos inspirar também nesse movimento, para a gente perceber que talvez não só a gente está vivendo esses conflitos ou situações difíceis, e só isso às vezes já pode dar um alívio, né? Na verdade, você colocou o que me veio à mente, dois aspectos, né? Isso que você coloca enquanto o conflito interior, né? É uma coisa interessante porque eu acredito que nós tenhamos uma paz essencial, né? Quer dizer, essencialmente, nós temos uma constituição, vamos dizer assim, não uma constituição física, mas essencialmente nós somos pacíficos, né? Essencialmente, nós tendemos a um caminhar evolutivo, né? De forma harmônica, de forma tranquila. Só que os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas relações com o mundo acabam gerando em nós, ou por defesa, ou por estímulo, ou por identificação, né? Uma série de sensações e sentimentos que vão contra essa essência pacífica, vamos colocar esse nome, né? Alguns chamam de essência divina, outros chamam de essência búdica, não importa, né? Mas existe esse conflito interno daquele que eu vim para ser, né? E ao mesmo tempo eu construo por uma relação com o mundo, né? Como identificação ou absorção de um estímulo de forma contrária. Então, realmente, existe um conflito muito grande. E não há nada no mundo que nos exaure mais, que nos canse mais, que nos sugue mais energia, né, do que realmente esse conflito interno. A pessoa ela pode ter uma luta com alguém, brigar fisicamente com alguém e não sair tão exaurido quanto meia hora de conflito interno. E isso você conhece muito bem, né? Quer dizer, esses conflitos, na verdade, eles destroem o nosso ser físico, inclusive, né? O nosso biológico, o nosso corpo, inclusive, ele reclama, como você bem coloca, todos os sintomas decorrentes de um quadro de ansiedade, que nada mais é desse conflito interno entre aquele que eu vim a ser e aquele que eu sou no momento em relação a sentimentos, sensações, emoções decorrentes de ou identificação ou estímulos externos que vão se contrapondo a essa pessoa que eu vim a ser, que eu vim para ser, né? Uhum. Então esse conflito realmente ele é extremamente nocivo, ele é extremamente complicado, né? E tem um outro aspecto também que às vezes a gente confunde um pouco, que é a nossa ação pacífica e a nossa reação pacífica, né? Que são duas coisas diferentes. É relativamente fácil, não é fácil, mas é relativamente fácil construirmos atitudes pacíficas. Porque eu estou pensando, refletindo, eu estou me controlando, eu estou me freando, eu estou alimentando aspectos positivos em mim e eu vou me nutrindo para ter uma ação pacífica. Uma outra questão... Até que aparece alguém na nossa frente, até parece que veio fecha o sinal, alguém me corta no trânsito. Alguém me xinga, alguém faz alguma coisa que eu não gosto, e aí vem a nossa reação. Meu time perde, né? Meu time perde, por exemplo, o Flamengo acabou de perder agora, então já difícil manter a paz aqui. Não é fácil, não é fácil. Não precisa. Falando disso, inclusive, eu me lembro até um episódio que conta de ter ocorrido com Siddhartha Gautama, o Buda, né, histórico, em que ele estava no meio de uma conversa, de uma preleção com seus monges, com seus bhikkhus, né, numa conversa, numa tarde, debaixo de uma árvore, de repente chega um homem, o olha, e fica olhando, e fica olhando, e fica olhando, e fica olhando. Todos olharam, observaram a atitude daquela pessoa, mas ninguém falou nada, ele estava parado. De repente ele foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto com aquele olhar, aquela expressão raivosa, e cuspiu na cara do Siddhartha.
Vários levantaram. Ananda, o seu sempre presente, né, companheiro sempre presente, sempre com ele, levantou-se, outros levantaram. Ele não fez nada, ele simplesmente pediu para todos sentarem, não falarem nada, e o homem deu meia volta e foi embora. Ninguém entendeu, mas desculpa, por mais tranquilidade que o senhor tenha, tá certo que tem vários inimigos, e tinha, realmente ele tinha vários inimigos, ele não tinha uma vida fácil, né? Quem acha que, não, ele era tranquilo, mas só que ele era um contraponto, ele estava... Incomodava muita gente, né? Muita gente, por várias razões, né? Ele falou, não vamos fazer nada, não vamos fazer nada, relaxem, tranquilo, ele vai voltar amanhã. Mas não é possível que vai voltar amanhã, não. Não, faz o seguinte, ele chamou um deles e disse assim, procure-o e diga para ele que nada aconteceu, que está tudo bem, que eu não estou chateado com ele, que eu não estou aborrecido, que ele não me incomodou, que eu estou tranquilo. Se ele quiser voltar amanhã para a gente conversar, para ele me dizer o que aconteceu, para ele me dizer o que o levou a esse tipo de atitude, né? Porque para mim está tudo bem. Aí disseram isso para ele, e aquele homem ficou incomodado, à noite ficou incomodado, não conseguia dormir à noite, aquele misto, né? Fiz o que eu quis fazer, mas ao mesmo tempo, por que eu fiz aquilo? Que absurdo, aquele homem não me fez nada, o Siddhartha não me fez nada, enfim, aquela confusão, e o dia seguinte ele voltou. Quando ele voltou, todos preocupados, apreensivos, ele se aproxima do Siddhartha, com uma fisionomia diferente, e ele olha e diz assim, me perdoe por ontem. O Siddhartha, não se preocupa. As águas que passam pelo rio nunca são as mesmas. Ontem você era uma pessoa, hoje você é outra. Da mesma forma eu. Os dois, o agredido e o agressor de ontem, não estão mais aqui. Não tem problema. Fiquemos em paz. E ninguém, tudo bem, tá certo que é Buda, mas pelo amor de Deus, para um cara fazer aquilo. E aí veio a pergunta. Como? O que houve? Qual foi a sua sensação? O que aconteceu? E o homem também perguntou da mesma forma, me desculpa, mas como é que o senhor consegue ter essa sensação, com essa reação tão bondosa comigo? Eu lhe cuspi ontem. Ele falou, meu amigo, eu tenho que lhe agradecer. Agradecer muito. Porque ontem, com a sua atitude, você me colocou diante da minha ira. Você me fez ver a minha ira. Você me fez ver quem eu poderia ser se eu desse asas à minha ira. E eu consegui, na verdade, fazer com que essa ira, muito embora presente, ela fosse embora. E eu não a tivesse exteriorizado. Então isso vem, na verdade, numa lógica da questão da própria reação. Porque quando nós reagimos pelo despertar dessa ira interior. Despertar dessa não sensação de paz existente em nós, por isso da construção. E por isso a construção permanente e a manutenção permanente. Porque tem, por conta da nossa constituição humana, né, por conta dessa nossa relação humana, por conta dessa nossa interação com o mundo, o nosso lado das sombras, né, não é do bem e do mal, mas um lado em desenvolvimento, né, em que a reação ela vem como uma reação de violência, uma reação de ira, uma reação de resposta na mesma intensidade. Né? Ele me agrediu, eu tenho o direito de devolver a agressão. Até a lei estabelece levou, isso. Né? Bateu, levou ali, né? Não, até a lei, né, de autodefesa, quer dizer, legítima defesa. Então, até questões legais reconhecem a possibilidade de você devolver ao outro aquilo que o outro lhe fez. Na mesma intensidade, na mesma moeda, da mesma forma. Né? Então, essa questão da reação é algo muito mais complexo de ser trabalhado e está no bojo da construção da paz interior. Né? Porque a ação pacífica é algo construído. A reação pacífica é algo existente, é algo incrustado, é algo que está de fato em desenvolvimento dentro do seu ser.
né? E ninguém consegue construir essa paz, externalizar essa paz, inclusive de forma reacional, se você não tiver isso construído em você. Mas para você construir isso em você, você precisa estar diante da sua ira, diante da sua sombra, perceber este lado sombrio que existe, não um lado, como eu repito, não um lado mal em comparação com o bem, mas um lado em desenvolvimento, né? Então, essa percepção de que eu posso reagir de forma negativa e eu preciso desenvolver em mim toda uma sequência de reflexões, uma série de etapas, eu teria até algumas sugestões. Eu preciso estar nesse desenvolvimento permanente, nesse movimento permanente, para que realmente eu possa não apenas agir pacificamente, mas reagir pacificamente quando agredido. Nada fácil, nada simples, tem uma série tem um caminho longo, por isso que eu coloco a paz quase como um projeto de vida, né? Quer dizer, uma questão a ser construída e mantida, construída de forma permanente ao longo da nossa vida, não para as ações pacíficas. Quando você fala paz interior, muita gente, não, imagina, eu sou amoroso com as pessoas, eu sou pacífico, eu trato bem, eu sou civilizado, eu sou carinhoso, eu sou incapaz de xingar alguém até que alguém pise Só não no meu pisar calo. no meu calo. Exatamente. Até que alguém pisou no meu calo, aí o negócio fica complicado, que é exatamente essa reação pacífica. É aquela história. Nós não podemos dar a ninguém ou a nada o poder de nos tirarmos da nossa paz. Então, essa construção nossa de paz é uma decisão, é uma responsabilidade, uma construção pessoal. A partir do momento que eu dou o direito ao outro de me tirar dessa paz, eu já perdi a guerra. Eu já perdi a guerra. O controle tá no outro, né? Exatamente, você passa o controle para fora de você. Então é o outro que manda, quer dizer, se ele ficar numa boa, eu fico numa boa. Se ele se ele me tratar mal, então eu trato mal. Então ele que está dando o tom de mim ou da minha vida, né? E é interessante que você estava falando sobre essa questão do reagir. E eu lembro que até, se não me engano, acho que eu até tive um episódio aqui do Fala Ansiedade, 2, na verdade, que eu lembrei quando você estava falando desse tema. Um que é reagir e responder, a diferença entre reagir e responder, e até você falou na questão da responsabilidade, né? Talvez um reagir fosse, se a gente for pensar, um reagir talvez é algo mais automático, um bateu, levou, né? Então eu estou muito reativo, né? Às vezes muita gente relata isso, parece que eu estou muito reativo, e às vezes até eu não só dou na mesma moeda, mas às vezes eu dou na moeda e ainda em dobro, né? Então às vezes me cutucou e eu cutuco, e aí eu explodo, né? Então eu estou muito reativo. E quando a gente fala em responder e quando a gente fala em responsabilidade, acho que tem até um jogo interessante da palavra, que é habilidade em responder, né? Então quando eu assumo responsabilidade, eu posso desenvolver a minha responsabilidade tendo mais habilidade em responder. E aí quando eu vou responder, é como se eu tivesse um nível a mais de consciência para estar diante dessa situação. Que resposta eu quero dar? E não simplesmente eu vou reagir muito ali de bate-pronto, como talvez nesse exemplo que você trouxe do Siddhartha, já aí num nível bem avançado ali, de conseguir responder e não ir nesse primeiro impulso. E até muita gente fala nessa questão de contar até 10 e de respirar. Você falou que tem até algumas sugestões, eu quero inclusive ouvi-las aí, então acho que a gente ainda tem tempo aqui para ouvir essas sugestões, mas nesse movimento de às vezes parece uma coisa tão boba de contar até 10 ou de respirar, mas é impressionante quanto que a gente percebe de que grandes tragédias acontecem às vezes nesses primeiros segundos, né? Às vezes essa reação impulsiva e às vezes naquela coisa que eu falo, que eu faço, e que depois não tem como engolir, não tem como voltar atrás. E se eu tivesse me dado ali alguns segundos, tem alguns estudos que mostram até que há uma velocidade ali das reações, né, onde há um disparo de energia, de adrenalina ali, que há um tempo que o nosso organismo precisa para poder se reequilibrar a partir de um susto, de uma ameaça, de uma situação ali abrupta. Né? Então, esse contar até 10 quer dizer,
se eu me der alguns instantes, talvez eu já consiga responder melhor, ao invés de simplesmente reagir e a coisa ficar ainda mais complicada, né? E um outro vídeo que eu lembrei é que que foi uma frase que eu ouvi também numa entrevista, não vou lembrar qual, mas numa rádio até, e que eu achei muito interessante, que é: aquilo que te irrita te domina. Né? Então, ou seja, aquilo que eu deixo que me irrite, né, e às vezes também eu vou falando assim, porque eu vou falando do pessoal que acompanha muito Fala Ansiedade, que me fala: eu estou muito irritado, eu estou muito reativo, estou muito irritado, tudo me irrita, fulano me irrita, meu marido me irrita, minha esposa me irrita, tá respirando do meu lado, está me irritando, está falando. Só que às vezes, se eu fico muito nesse movimento, né, e às vezes colocando como o outro está me irritando, eu também, às vezes, quer dizer, esse outro, essas situações me dominam, né? Aquilo que me irrita me domina, ou aquilo que eu permito que me irrite, eu permito que me domine, né? É verdade, fica completamente na mão do outro, na mão de alguma situação, na mão... a gente fica realmente, como você usou, fica completamente dominado. Tem um parágrafo, eu queria até trazer para você, interessante. Opa. Esse livrinho do Yogananda, que é A Paz Interior. É muito interessante. Olha. É um livrinho curto, simples, e ele coloca: como ser calmamente ativo e ativamente calmo. É o título do livro. Muito interessante. E num determinado momento, ele coloca exatamente sobre essa questão da ação e reação e diz o seguinte: uma pessoa tranquila reflete a calma nos olhos, a inteligência aguda na face e a receptividade adequada na mente. É uma pessoa de ação pronta e decisiva. Não é, porém, movida por impulsos e desejos que lhe ocorram repentinamente. São os 10 segundos de pensamento. Né? Uma pessoa inquieta é como uma marionete que dança por instigação de desejos emocionais, surgidos em resposta à tentação oferecida por outros. Então é interessante essa lógica da marionete, né? Nós acabamos sendo realmente marionetes quando deixamos que os outros nos movimentem, que os outros gerem as nossas reações, né? Sejam responsáveis pelas nossas reações. E ele finaliza esse parágrafo: tenha a certeza de agir, lenta ou rapidamente, a partir de um centro de tranquilidade. E nunca de um centro de efervescência, de ebulição. Né? Quer dizer, e essa questão dos 10 segundos para responder e não reagir, isso salva vidas, isso salva relacionamentos, isso salva empregos, isso salva, enfim, salva a paz, né? Que precisa ser permanentemente construída no nosso interior e fora de nós. Né? Basicamente, a paz ela gera harmonia, ela gera equilíbrio, é um processo a ser mantido. E para isso, nós precisamos alimentar dentro de nós algumas coisas, que são aquelas ideias que normalmente a gente sempre coloca em relação à paz interior. A primeira delas, e você já colocou isso algumas vezes, é a questão do perdão. Quando nós não perdoamos e quando não nos perdoamos, isso fica sendo, isso é um fermento, né, dentro de nós, que vai apodrecendo o nosso sentimento, vai apodrecendo o nosso interior. A culpa é algo destruidor. Tanto culpa do que fizemos para o outro, quanto culpa do que fizeram conosco. Então, a questão do perdão é um movimento fundamental para ser alimentado, para que nós realmente consigamos construir a nossa paz interior. Né? Vou comentar alguns pontos rapidamente, até por causa do tempo. Isso aqui daria várias lives, né? É uma coisa para o nosso futuro. Pois é. Um outro aspecto é a gratidão. Né? Quer dizer, em todos os sentidos, grato a mim por ser o quem eu sou, grato ao outro por me ajudar, mesmo aquele a que me agride, eu sou grato a ele, porque ele, como o Siddhartha falou, eu sou grato a você porque você me colocou diante da minha ira e eu consegui me controlar e consegui manter minha paz. Eu agradeço a você esse sentimento de gratidão a si e ao outro. Mas é fundamental que nós tenhamos alimentado, junto com isso, o foco no presente. Né? O passado nós temos de esquecer, quando muito aprender com ele. Ele está fora do nosso domínio. Né? O futuro está fora do nosso alcance. Nós temos de dominar o presente
E o foco no presente ele é fundamental para que nós consigamos construir a nossa paz. Porque vem problemas, a gente fica ruminando situações, fica gerando ansiedade por um futuro que muitas vezes não vem, como você bem coloca em diversas vezes, e é impossível você querer construir uma paz interna se você não tem o foco no presente. E isso vai, inclusive, aquilo que no budismo se coloca como atenção plena. Né? No budismo, no yoga, se coloca muito nisso, a atenção plena no aqui e agora. É como os monges budistas zen, eles têm sempre essa frase tradicional: quer fazer uma meditação? Lave bem um prato e pense só no prato que você está lavando. Quer dizer, é o foco da atenção plena naquilo. Mas a gente naturalmente não consegue. Você está lavando o prato, pensando no que você fez ontem, o que você vai fazer depois, quem xingou a gente, quem está agradando, o presente que a gente tem de dar, e isso e aquilo. E a última coisa que a gente pensa é do prato que está lavando. Né? Desculpa, por favor. Não, sim. Porque tem uma historinha que traz muito isso, que eu acho que era justamente de um mestre zen que rodou um papo que ele tinha se iluminado. E aí todo mundo, tal mestre lá, ele se iluminou, e aí ficou aquela fofoca ali, todo mundo curioso e querendo ir lá. Então vamos ver, né? Será que ele está flutuando? Será que ele está radiando luz, levitando? Será que ele vai encostar na gente, a gente vai se curar? E aí chegou um pessoal lá, e era um ashram meio longe, né, meio distante, mas eles fizeram toda uma caminhada e chegaram. Só que encontraram esse mestre lá, e ele estava justamente isso. Aí eles não quiseram atrapalhar muito, então ele estava varrendo lá o quintal, aí ele pegou a água do poço, depois ele foi lá lavar a louça, e aí um se conteve, falou: vem cá, desculpa aqui, né, se te atrapalhar, mas é que, nem estou até sem jeito de falar, mas é que rodaram falando que eu tinha atingido, né, alcançado a iluminação, e a gente queria saber se pudesse falar mais alguma coisa. Só que eu estou vendo aqui, achei que ia ver alguma coisa diferente, e vi você varrendo, vi você tirando água do poço, lavando a louça. Qual que é a diferença? Porque a última vez que eu vim aqui, você fazia a mesma coisa, varria, tirava água do poço. Falou: não, mas é porque agora, quando eu estou varrendo, eu estou varrendo. Quando eu estou tirando água do poço, eu estou tirando água do poço. E aí, quer dizer, acho que é bem isso que você está falando, né? De estar realmente presente, e o quanto que isso pode ser totalmente diferente do que comumente acaba acontecendo. Porque a gente está sempre fazendo uma coisa, fazendo outra, ou ainda preso numa situação lá de trás, ou às vezes querendo antecipar uma situação lá da frente. Vira um turbilhão na nossa cabeça. Existe um conceito equivocado, principalmente no Ocidente, de que uma pessoa mais desenvolvida ela é capaz de fazer e pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ah, não, eu sou ótimo, eu escrevo, eu penso, multitasking, né? Eu faço um monte de coisa, eu sou extremamente desenvolvido. Na verdade, coitado, é um sofredor. Né? Primeiro, é um sofredor. Segundo, certamente muitas das coisas que ele faz poderia ser muito melhor feita, né? Elas poderiam ter um resultado muito melhor se realmente você tivesse o foco naquilo que você está fazendo. Então, é uma visão diferente do outro lado do mundo. Quer dizer, você tem de fazer aquilo, faça só aquilo, faça bem feito, termine, passa para outra atividade, passa para outra tarefa. Você consegue direcionar a sua energia, você consegue focar a sua mente, você consegue direcionar o seu emocional e você consegue reduzir ou até eliminar, numa situação mais avançada, todo esse turbilhão de sentimentos, pensamentos, emoções que acontecem dentro da gente quando a gente está pensando numa série de coisas ao mesmo tempo. Né? E exatamente essa é a questão do foco no presente e na atenção plena. Né? É plena a sua atenção no presente que você está vivendo. E tem um aspecto interessante que junta tudo isso. Uma vez eu li há uns anos atrás um livro muito interessante, não vou contar o livro aqui até por causa do tempo, em que a personagem principal, o autor, o personagem principal, que era um psiquiatra inclusive, e perguntaram para ele, quer dizer, dentro de uma conversa, ele tinha pouco tempo de vida, identificou realmente uma doença em fase final. Aí ele refletindo: bom, o que eu vou fazer agora da minha vida nesse tempo que me resta? Né?
E veio, ele colocou uma frase que eu nunca mais esqueci, é valorizar aquilo que eu não vou perder. Valorizar aquilo que não se perde. Porque a gente chegou a esse mundo com nada. A gente vai sair deste mundo com nada. Chegamos nus, a gente só não vai embora nu porque tem alguém que veste a gente, porque senão ia nu também. Né? Então, o que vai ficar com a gente? Adianta todo esse valor, essa preocupação, essa atenção na conquista, no poder, no dinheiro, se tudo isso vai acabar daqui a pouco? Então, o que eu preciso valorizar? Valorizar aquilo que eu não perco, valorizar aquilo que alguém não me tire. Né? Eu tenho dinheiro, eu posso perder. Eu tenho um cargo, eu posso perder. Eu tenho um relacionamento, eu posso perder. Eu posso perder quase tudo na vida. O que é que eu não vou perder? O que é que eu não tenho como perder? E aí realmente a gente começa a perceber aquilo que de fato nós somos, para aquilo que de fato a razão da nossa existência. Né? Então você começa a ir ao encontro desse núcleo que eu falei, o núcleo essencial da paz, que cada um pode chamar o nome que quiser. Né? E dentro da lógica de amarmos-nos como somos. E a tudo e a todos que nos possibilitaram chegar aqui da forma que nós somos. Né? Então eu acho que, na verdade, o grande lance, o grande objetivo, né, é nós encontrarmos e assumirmos a nossa força verdadeira, a nossa força interior, a nossa força essencial, que ela é muitas vezes maior do que nós imaginamos. É essa busca que eu convidaria a todos e essa busca que eu me convido a cada dia a fazer no dia a dia da minha vida. Uau, que demais, que demais. Você estava falando, eu lembrei até de uma... Eu sou fã de história, né? Não sei se é um viés da terapia comunitária. Outro dia estava até na aula com os alunos no treinamento, e uma das alunas falou, parece que toda hora você lembra de uma música, né? Eu falei, pois foi o treino da terapia comunitária, da regra de valorizar o saber popular, né? Que é contar história, cantar alguma música. Então, e eu acho que é tão rico, né? Porque às vezes a música que traz uma emoção, uma história que traz tanta reflexão, né? Cris, que era mestre disso, de trazer as suas parábolas, né? Inclusive que você vem trabalhando, já vem trabalhando algumas delas, inclusive no seu canal, né? Acho que é importante ressaltar isso, é Milton Menezes da Costa, né? No seu canal do YouTube. Mas eu lembrei de perguntar também um grande sábio, e aí ele falou, do que você mais se admira, né, no universo? O que mais me admira, o que mais me espanta é o ser humano. Mas, ser humano por quê? Porque perde toda a saúde tentando acumular riquezas e depois gasta toda a riqueza tentando recuperar a saúde e vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Né? E eu acho que isso que você falou talvez ilustra bem isso, né? E, claro, como você também bem trouxe, inclusive com aquela história do último episódio, falando sobre o apego, né? Que talvez a questão não é nem o que eu possuo ou não possuo, mas é se aquilo que eu possuo está me possuindo, ou me deixar ser possuído pelo que eu possuo, pelo que eu quero possuir. Né? Mas nessa ideia de que às vezes, nesse movimento, a gente vai perdendo talvez o que seja mais essencial. Né? E até nessa ideia, ao perceber, inclusive, até uma finitude, pelo menos nessa vida, nessa passagem, nessa jornada, a gente pode se inspirar a ter ainda mais vida, né? Ou trazer ainda mais qualidade para a nossa vida. E eu acho que talvez você tocou em 3 pontos que eu queria até relembrar aqui, porque acho que é um convite, de novo, né? Um convite para que a gente possa cada vez mais ir assumindo essa responsabilidade para a gente mesmo, independente da situação, do contexto que a gente vive, quando você traz a importância do perdão, né, e trabalhar o perdão, fazendo até um jabá aqui, né, mas tem um episódio que eu falo justamente sobre, até pegando o que o professor Adalberto traz, que o perdoar seria o perder e doar, né, então tem um episódio só falando sobre isso, né, perdoar é igual a perder, mais doar, e aí lá está escrito perder o que e doar o que, mas a ideia do perdão, a importância do perdão, até para a gente não tomar o veneno e ficar esperando o outro morrer, né, guardando mágoa e rancor. Ao mesmo tempo, a gratidão, né, e o exercício da gratidão é algo muito interessante, porque é trazido, e aí você vai até saber melhor do que eu, em diferentes religiões, não todas, grandes filosofias milenares, e ao mesmo tempo
quanto que o pessoal agora mais recentemente tem estudado e comprovado até de forma científica o quanto que eu de fato estava me sentindo grato. E não só essa coisa, gratidão, gratidão, mas se eu consigo realmente me colocar num estado de gratidão, quanto que isso altera a minha saúde, isso pode alterar de forma muito profunda, né? Até a minha relação com o mundo, a minha relação comigo mesmo, a minha saúde física e mental. Então a gratidão é algo muito importante. E esse movimento da busca de estar vivendo o presente, ou até de receber esse presente, que é estar no momento, e que também são 3 desafiozinhos leves, né? Quer dizer, vamos trabalhar o perdão, a gratidão e estar no presente. Só isso aí a gente tá bem. Quer dizer, conseguir cultivar isso, a gente consegue talvez ter uma vida diferente. É verdade, é verdade. Pai, bom, eu queria muito isso vai mais para frente, né? Né? Pai, eu queria muito te agradecer. E um presente aqui para mim, um presente aqui para a audiência. A gente tem aqui mais uns 4 minutinhos, né? E é impressionante como passa rápido aqui o nosso tempo. E aí, então, a gente falou que tinha uma surpresa para o final, então acho que chega o momento da gente falar um pouquinho dela. Eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, a gente teve pedidos, repercussões externas, mas teve uma repercussão muito interna do último papo que a gente teve desse Construindo a Paz Interior, que foi um desejo de conversar mais sobre isso, de perceber nesse tema, com essas 3 palavras, né? Construindo paz interior. Tanta coisa que uma vida, que dá quantas vidas aí não daria para a gente trabalhar esse tema, esse mote. E a gente conversou e você topou o meu convite da gente. A gente teve 2 episódios aqui dentro do Fala Ansiedade, né? Então, o episódio número 83 e 84, Construindo a Paz Interior, com o Milton Menezes. Mas a gente pensou numa ideia, você topou, a gente ter uma nova linha, um novo projeto, que é um projeto do Construindo a Paz Interior, e que a gente possa tocar junto. É um privilégio tentar não atrapalhar muito, né? Mas meu que a gente possa conversar junto. E aí essa talvez seja uma boa notícia, pelo menos para mim foi uma ótima notícia, espero que vocês gostem também. A gente pode passar aí mais ou menos aí nos detalhes de como é que a gente vai fazer, talvez inicialmente a gente pode fazer assim nesse formato de lives, e aí a gente vai vendo como é que a coisa pode crescer, né? Mas tem muita coisa para conversar sobre isso, dá para ver, né? Muitas histórias, muitas referências, com essa pegada de inclusão, com essa pegada da pluralidade como você traz, e buscando diferentes referências que possam nos ajudar nessa construção da nossa paz interior. E eu acho que talvez assim a gente pode sim contribuir numa construção de um mundo melhor, mas de dentro para fora, né? Porque a gente quer de fora para dentro, mas acho que é um movimento mais de dentro para fora. Então, quem sabe a gente não mantém mais ou menos isso, como a gente teve 15 dias atrás, a gente teve, né, o último episódio, 15 dias, a gente vai divulgando aqui, de repente, tanto aqui no meu Instagram, no seu Instagram também, no seu canal do YouTube. Quem não assistiu ainda, inclusive a primeira parte, né, que é esse primeiro episódio, tá tanto aqui no meu Instagram, tá no seu canal do YouTube também, né? Milton Menezes da Costa, né? Então tá lá também. Acho que vale a pena assistir. E queria te abrir aqui para uns minutinhos finais, se você queria trazer mais alguma coisa. Não, obrigado. Só realmente a satisfação, a alegria, a honra de estar com você. Esse é um tema que envolve a todos nós, né? E é extremamente intenso e rico, né? Quer dizer, nós tocamos, simplesmente pincelamos uma série de itens, né? Até esses 3 que você relembrou, o perdão, a gratidão, o foco no presente, quer dizer, cada um deles dá diversos encontros, dá diversas reflexões. Então, eu acho que a sua ideia de desenvolver esse projeto, né, com vários encontros, buscando temas específicos dentro deste grande pano de fundo de construir a paz interior, vai ser extremamente rico, pelo menos para mim vai ser muito bom, né? E o que a gente puder estar construindo, estar apresentando, estar colocando para fora, né, e lembrando, refletindo com as pessoas, para que a gente possa, de dentro para fora, estar construindo efetivamente a paz, pelo menos onde estivermos. E que essa paz que possamos construir não seja uma paz frugal, efêmera, mas que, na verdade, seja algo construído de dentro para fora para permanecer essas relações fraternas e amorosas.
Foi um prazer muito grande estar aqui com você, estar com as pessoas que nos ouvem, participam, né? E, logicamente, dos nossos próximos encontros, realmente nós vamos ter possivelmente mais observações, falas, perguntas, que eu acho que vai enriquecendo cada vez mais essas nossas conversas. Sim. Prazer muito grande, obrigado. Obrigado por estar aqui com você. Bom, obrigado demais, eu que agradeço, muito feliz, e interessante que no último, por coincidência, caiu no Dia dos Avós, né? A gente teve até a participação da Helena aqui também hoje, o Dia dos Pais, um dia muito especial também. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que comentou. Realmente, né, acho que pela própria empolgação aqui, eu mal vi aqui os comentários, mas realmente a gente tendo essa tranquilidade, que talvez a gente possa estender mais o papo, e como você bem disse, a gente pode interagir mais, abrir para perguntas e depois ir puxando temas relacionados a esse grande mote, né, da construção da paz interior. E é claro que também quero reforçar o convite para o pessoal te seguir aqui no Instagram, lá no YouTube também, tem os seus textos também, já vim escrevendo muito, né, e agora também trazendo conteúdo em vídeo, que é não sei o que das letras, como é que é mesmo? Se você puder... Recanto das Letras, Milton Menezes. Recanto das Letras, né? Então, Recanto das Letras, Milton Menezes, Milton Menezes da Costa lá no YouTube. Faltando 20 segundos aqui para fechar, então, pai, brigadão, gente, brigadão, tia Valéria, Everett, todo mundo aqui. Fica na paz. Beijão para todo mundo, feliz Dia dos Pais para todo mundo ali, você tem aí o seu pai no seu coração, como eu tenho o meu aqui, tudo de melhor para vocês, beijão, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus, tchau.